A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esse momento e principalmente por esse instrumento tecnológico que hoje nos faz chegar na casa dos irmãos e ao mesmo tempo comunicarmos textos sagrados, músicas, as quais nos ajudam nesses momentos de dificuldades. E queremos agradecer a Deus por esta quarta-feira, por este dia 1º de abril de 2020, ao qual ainda estamos impedidos de realizar os nossos cultos com as pessoas às quais nós estávamos acostumados a realizar. Como eu disse, domingo é um tanto quanto estranho você realizar um culto com a igreja completamente vazia. Mas na certeza, como nós já estamos vendo, alguns já vendo em suas casas, compartilhando e ao mesmo tempo podendo participar deste momento ao qual em outros momentos nós estávamos aqui na igreja. Então a nossa palavra de gratidão a Deus, aos irmãos da Igreja Batista Missionária Nova Morada, a nossa gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, a sua mão poderosa tem nos protegido. Então nós temos, apesar de toda a dificuldade que o mundo está enfrentando, nós estamos olhando para o alto, como disse o salmista, e literalmente podemos dizer que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nessa quarta-feira nós queremos comunicar com os irmãos um texto sagrado no livro de João, no capítulo 2 no capítulo 3, a partir do verso 1º, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1º. Se você está na sua casa, tem uma Bíblia Sagrada, com certeza hoje você não vai procurar no seu celular, já que era comum quando estávamos na igreja, algumas pessoas fazerem uso da tecnologia e ao invés de estar com o livro sagrado, a Bíblia de papel, fazia uso desse aparelho telefônico para ler o texto sagrado. Eu acredito que hoje você que está assistindo o culto, nesse exato momento ao Bíblia, o celular, possivelmente você vai estar assistindo neste momento a transmissão ao vivo. Então, o Evangelho de João, o capítulo 3, a partir do verso 1º, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este foi de noite ter com Jesus. E lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Falou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo porventura pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas e não me credes, como crereis se eu falar nas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem, o que está no céu. E do modo em que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida
eterna. Amém? Vamos orar por esta leitura, por esta palavra. Você na sua casa pode curvar sua cabeça e neste momento nós iremos agradecer ao Senhor por este dia, por esta noite e por este momento. Amém? Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade. E bendizemos o teu nome, Senhor, porque podemos, ó Deus, nos reunir desta forma, ó Pai, e poder chegar nos lares, Senhor, com a tua palavra, com este louvor, Senhor, que acabamos de ouvir, e pelo tudo aquilo que já nesta noite, Senhor, podemos, ó Deus, testificar que o Senhor tem proporcionado em nosso favor. Te louvamos, ó Deus eterno, porque a tua mão poderosa está sobre nós, e o Senhor tem sido o escudo sobre nossas vidas, ó Pai. E como diz a tua palavra, socorro bem presente na hora da angústia, por isso não temeremos, ó Pai. Ainda, Senhor, que diante de tanta tribulação, ainda que diante de tanta adversidade, mas nós temos visto, Senhor, o teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade nesta noite, Senhor. Obrigado por esta palavra, ó Deus querido, que acabou de ser ministrada ao nosso coração, Senhor, pois temos a certeza que ela não volta vazia, Senhor, pois ela tem o poder, ó Deus querido, de frutificar, Senhor, de germinar. E louvamos ao Senhor, ó Deus querido, porque esta boa semente, ela é poderosa para frutificar, Senhor, em qualquer coração, Pai. Que nesta noite, Senhor, sejamos terra produtiva. Não pedimos a Ti, ó Senhor, ó Deus querido, neste momento, ó Deus, que esta Tua boa palavra, Senhor, nos encontre como terra boa, Senhor. Não permita que o diabo roube, Senhor, esta boa semente, esta boa palavra do nosso coração, pois temos a certeza que ela não voltará vazia, antes cumprirá o Teu propósito para a glória do Teu nome. Rogamos a Ti o perdão dos nossos pecados, ó Pai, das nossas falhas, e rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos visite nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero trazer para vocês nesta noite esta reflexão e esta palavra que tocou o meu coração, porque sempre quando nós lemos esse texto sagrado, quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 3, ele nos dá diversas reflexões. E nesses últimos dias, algumas pessoas estão usando números, símbolos, para tentar identificar o momento que nós estamos vivendo. Eu recebi uma mensagem há pouco falando que essa quarentena tinha um simbolismo com o número 40 bíblico. E aí faz um simbolismo de 40 anos que Israel passou no deserto, 40 dias e 40 noites que ocorreu o dilúvio, 40 dias que Jesus foi tentado lá no deserto, e sempre associa uma coisa a outra. E o que é que a gente pode fazer uma ligação nessa leitura que nós acabamos de fazer com esse simbolismo que as pessoas usam? A Bíblia começa a tratar nesse capítulo 3, fala que Nicodemos era um fariseu, fala que Nicodemos era um homem zeloso na tradição, era daquele grupo religioso que estava sempre disposto a declaravam que era o Messias, e eles sempre buscavam indagar Jesus, e buscava isso de dia mesmo. Mas o texto sagrado diz que Nicodemos foi ter com Jesus de noite, de madrugada, e quando chega diante de Jesus, ele demonstra ter uma certa humildade, e ele chega diante de Jesus dizendo: mestre, chama ele de mestre, e diz: sabemos que tu és vindo da parte de Deus. Pode realizar os sinais que o Senhor tem realizados, os feitos que o Senhor tem operado, se Deus não estiver com você. Jesus diz a Nicodemos: é verdade, Nicodemos, isso eu te digo uma coisa, o que eu posso dizer para você, respondeu Jesus, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. A indagação é algo extremamente natural. E aí, automaticamente, a gente começa a compreender, já que Nicodemos era um mestre de Israel, Nicodemos, nesse momento, pergunta ou indaga a Jesus: olha, eu sei que o Senhor não está falando do nascimento natural, de que eu tenha que voltar ao útero materno, porque isso já aconteceu. Então, Jesus vai tratar com ele e vai principalmente as figuras de linguagem que Nicodemos conhecia e que um bom mestre em Israel, que um fariseu iria conhecer e também iria compreender a linguagem de Jesus. Há uma tradução de uma Bíblia, de uma linguagem pastoral, que ela diz mais ou menos assim, a Bíblia Mensagem diz assim: havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos,
um dos destacados líderes religioso entre os judeus. Certa vez ele visitou Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre e vem da parte de Deus. E ninguém pode realizar esses atos que o Senhor revela, que o Senhor realiza, se Deus não for com você. Aí Jesus diz para ele: você está absolutamente correto, e preste atenção numa coisa: a não ser que alguém nasça do alto, não é possível entender ou ver o que eu estou apresentando, que é o reino de Deus. Como pode alguém nascer de novo? Alguém que já cresceu, estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer uma outra vez. Que história é essa de nascer do alto? Respondeu Jesus: você não entende? Deixe-me eu explicar uma coisa para você de novo. A não ser que alguém se submeta à criação original, a não ser que alguém se submeta ao vento que pairava sobre a face das águas, o invisível movendo o visível, é um batismo para uma nova vida. E só é possível entrar no reino de Deus quem se submete. Quando você olha para um bebê, você apenas vê um corpo, ao qual você pode tocar e contemplar. Mas a pessoa que tem um novo nascimento, isso acontece no interior do seu espírito, da sua alma. No seu interior que é formado algo de novo. Você não pode ver e você não pode tocar. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Esses simbolismos estavam bem presentes na cultura de Israel. Jesus está fazendo Nicodemos lembrar uma coisa: olha, Nicodemos, você não está entendendo o que é nascer de novo. Mas vamos ver se você compreende literalmente o que ensina a tradição e a história de Israel. Então esse texto faz uma religação com Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 em diante, que está lá escrito, e todos nós sabemos decorado: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então esta lembrança faz com que Nicodemos lembre de que esta palavra é esse mover do Espírito que gera vida, e ao mesmo tempo faz ele compreender o que é nascer de novo. Mas quando ele também compreende essa percepção, da mesma forma que João já vinha tratando, desde o capítulo 1, também dizendo que no princípio era o verbo e que o verbo era Deus, simplesmente fazendo toda uma ligação com a sua trajetória, toda uma ligação com a sua vida e mostrando que ele era de fato o Messias. No ato do seu batismo, o próprio João Batista, Jesus declarando: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus aceita essa declaração porque ele é o Cordeiro de Deus. Não precisa mais de sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus. E neste momento também do capítulo 1, está evocando para Jesus que foi ele quem criou todas as coisas. No capítulo 3, acerca do novo nascimento, Jesus está falando desse nascer do alto, desse nascer do Espírito. E é algo que está presente, o Espírito pairando sobre a face das águas e movendo o visível através do invisível. E que esta ação é algo que só pode ser feita por Deus. Ao decorrer da história, quando Nicodemos está conversando com Jesus, ele diz: olha, ninguém pode chegar a essa pessoa. Ninguém pode compreender que eu sou o ungido de Deus, o Messias, se o Pai não lhe revelar. É impossível ao ser humano compreender que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, se Deus não lhe revelar. Então a gente compreende aqui, justamente nesse momento do capítulo 3, que Jesus está dizendo para ele: é impossível alguém ver, alguém enxergar, alguém entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então nascer de novo é nascer do alto. Mas esse simbolismo também ele está presente em outras fases da história de Israel. A gente lembra também de outro momento ao qual faz uma referência do Espírito de Deus e ao mesmo tempo da água. Aí a gente lembra que o povo de Israel passou 430 anos cativo lá no Egito.
não era uma nação, era escravos, mas que depois das 10 pragas, eles estavam diante do Mar Vermelho. E o texto sagrado lá no capítulo 15 de Êxodo vai dizer que o vento soprou a noite toda e separou as águas, formando 2 colunas, e que o povo de Deus atravessou todo o Mar Vermelho a pé enxuto. Há sempre esse simbolismo, e que Nicodemos estava compreendendo, aonde Jesus estava lhe explicando toda a situação. Mas como é que nós entendemos o novo nascimento? Como é que nós podemos compreender? Logicamente, Nicodemos era fariseu. Era um líder religioso, ao qual hoje nós denotamos essa alcunha de fariseu, para todo aquele que tem uma distorção religiosa ao que diz o Evangelho de Cristo. Há quem vive uma vida ao qual nós muitas vezes dizemos que vive uma vida que não é o verdadeiro Evangelho. Nós costumamos dizer que essas pessoas são fariseu. Mas nesse momento o que é que a gente faz relembrar esse texto sagrado acerca do farisaísmo e principalmente o que é que nos faz refletir acerca do que é nascer de novo. Nesse momento ao qual eu estou falando para você, através dessa rede social, você não tem como demonstrar o seu cristianismo, a não ser hoje pelas redes sociais e pelas suas postagens. Mas nós não temos a convivência de igreja, como hoje ela está completamente vazia. Nós não temos como demonstrar o tanto que nós temos de fé em Deus. Nós não temos hoje como demonstrar a nossa alegria no louvor. Nós estamos presos dentro da nossa casa e estamos diante de uma verdade ao qual nós estamos diante de Deus, ao qual revela o nosso íntimo e quem de fato nós somos. É a nossa percepção de cristianismo dentro da nossa casa, aonde a gente deveria ser crente de verdade e que deve ser crente de verdade dentro da nossa casa, testemunhando para os nossos. E aqui no meio da igreja revelar o que de fato nós somos. Quando a gente lembra dessa ideia desse fariseu, desse homem que vai ter com Jesus de noite, às vezes a gente lembra, será que ele estava querendo se esconder de alguém? Será que ele estava querendo se esconder da sociedade para não pegar ele falando com Jesus? Às vezes a gente tenta se esconder de algumas coisas. Às vezes a gente tenta encobrir muitas coisas que nós fazemos no oculto. Isso é verdade. Mas nós estamos diante hoje de um evangelho ao qual precisa ser praticado. E eu digo que sempre, diante desse momento, na essência. Porque dentro da nossa casa nós precisamos ter o nosso momento devocional. Dentro da nossa casa nós precisamos ter o nosso momento de oração. Mas é dentro da nossa casa que nós lemos a Bíblia. Não adianta chegar aqui na igreja, quando ela está aberta, cheia de pessoas, nós entoarmos louvores de adoração no meio de todos e demonstrar que somos um verdadeiro adorador. Mas a Bíblia diz que é Deus que procura os verdadeiros adoradores. E Ele precisa primeiro nos encontrar em casa. É nas Sagradas Escrituras que nós precisamos ter uma vivência de evangelho e compreender. Mas não é na leitura apenas quando nós abrimos o culto. Não é na leitura apenas quando na igreja vem ler um texto sagrado que você lê a Bíblia, acha que cumpriu a sua leitura da semana. Não. Nós devemos ter a nossa leitura também na nossa casa e apenas aqui na igreja nós podemos compartilhar de um culto que deve ser constante no nosso coração. A nossa vida cristã, ela tem que estar preparada, junto de diversas pessoas, mas ao mesmo tempo de enfrentarmos o isolamento e saber que Cristo está conosco. A nossa fé, ela deve estar extremamente alicerçada diante de momentos aos quais nós podemos estar aqui na igreja compartilhando com todos, como também ela precisa ser fortalecida dentro da nossa casa. Porque nós estamos presos dentro da nossa casa. Este é o momento pelo qual nós precisamos resgatar a nossa convivência pessoal com os nossos familiares e também perceber que é um tempo de Deus para a nossa vida e que Ele precisa falar ao nosso coração. Nicodemos foi ter com Ele de madrugada, é verdade. Nicodemos possivelmente estava tentando esconder alguma coisa. E aí eu começo a ler esse texto e vejo que Jesus vai desmontando muita coisa que Nicodemos entendia como sendo essencial na sua época. Pois é, Nicodemos, se você não nascer de novo,
você não vai entender o que eu estou realizando. Você está vendo grandes feitos, é verdade, mas ninguém pode compreender e entender os sinais que eu estou fazendo se o Pai não revelar. Então, esta deve ser sempre a nossa oração. Que Deus abra nossos olhos espirituais. Que possamos entender e enxergar o reino de Deus além das paredes do templo. Que possamos entender o reino de Deus além da convivência institucional, religiosa que nós temos hoje. O principal aprendizado que nós temos nesse momento é que nós não precisamos de muita coisa para ser feliz. O principal aprendizado que nós temos hoje é que as coisas mais importantes que nós precisamos preservar é a nossa família, a nossa vida espiritual e principalmente a nossa intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus não está desesperado. Quem tem uma boa convivência familiar está desfrutando de momentos maravilhosos nesse momento com a sua família. Quem tem vida de oração, quem tem vida de comunhão com Deus, está aproveitando esse momento para crescer espiritualmente. Quem tem amor pela obra de Deus está preocupado com o realizar dela e orando para que Deus traga solução e se colocando como instrumento do Senhor. Mas isso revela principalmente uma coisa: caráter de alguém que já nasceu de novo. Finalizo com uma expressão. Nicodemos diz aqui nesse texto: é possível nascer uma segunda vez? É possível, Jesus explica a ele. Mas há sempre uma indagação que a gente diz o seguinte: lembre-se sempre de uma coisa, quem nasce uma vez, que é essa expressão que Nicodemos questiona Jesus, morrerá duas. Quem nasce apenas fisicamente, aparentemente, como nós entendemos, na vida física todo mundo nasceu, mas apenas na aparência, no farisaísmo, vai morrer duas, vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente. Mas quem nasceu de novo, quem nasceu do alto, quem se deixou ser movido por esse vento do Espírito, quem deixou que o seu interior fosse completamente modificado pelo Espírito de Deus e que não tem mais domínio pela sua vida, no sentido em que Jesus diz, aquele que é nascido de novo não tem mais controle sobre a sua vida, porque Deus leva ele para onde quer. O vento sopra onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vai. Esta é a liberdade do Espírito. Ele faz o que quer, a hora que quer, e o que quer com uma pessoa ao qual ele tem o domínio e o comando da sua mente e do seu coração. Quem nasce espiritualmente, quem nasce fisicamente, apenas fisicamente, morre duas. Mas quem nasce duas vezes, apenas morrerá uma vez. Porque espiritualmente ele não morrerá mais, receberá a vida eterna. Então esse será o nosso grande desafio nesses dias. Temos essa percepção, enxergar o reino de Deus além da instituição. Enxergar que o reino de Deus ele é muito mais amplo, mas que nós podemos fazer muita coisa como igreja, que nós podemos fazer muita coisa como instituição, e que nós precisamos entender que a nossa primeira convivência cristã, religiosa, começa dentro da nossa casa. Não tenho dúvida que depois de toda essa tribulação, depois de todo esse confinamento, aqueles que nasceram de novo terão a sua vida espiritual, com certeza, ressignificada. Aqueles que têm a sua vida espiritual com Cristo em comunhão, terá sim um crescimento espiritual na sua vida e valorizará muito mais o tempo que Deus lhe proporcionou para realizar a sua obra. É uma tristeza, como eu já disse aqui no começo, ver a igreja vazia. Mas comumente em cultos de oração, estudos bíblicos, a igreja não tem muita gente. A igreja está acostumada a ter sempre muita gente nos seus eventos. É o culto do domingo, que é o culto do Senhor, ao qual nós escolhemos para congregar como irmãos. Mas até isso nós iremos dar mais valor. E eu creio que assim que estivermos livres para retornar a este lugar, além daqueles que tinham o desejo e que não puderam e que neste momento terão a oportunidade de voltar, e muitos daqueles que também há muito não viam a igreja, encontrará tempo e encontrará também disposição para buscar o Senhor.
A expressão que eu quero finalizar com esse texto está baseado num texto bem conhecido: buscar o Senhor enquanto se pode e invocai-o enquanto está perto. Esta é a nossa oração. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua mente neste momento, que Deus lhe dê fome e sede da palavra dele, que Deus lhe dê o seu Espírito sendo derramado sobre sua vida, para que você possa orar a ele e ter comunhão. Que Deus revele coisas a você que você precisa neste momento tomar decisões e que talvez você não tenha coragem de tomar. Este é o momento de Deus para a sua vida, para tomarmos decisões importantes. Amém? Que Deus abençoe a Igreja Batista Missionária Nova Morada, a todos os seus membros, aonde esta palavra chegar, e que Deus tenha de misericórdia desta nação. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar por todos aqueles que estão internados, estão acometidos por esta enfermidade. Que Deus nos proteja. Amém? Pai querido, nós louvamos ao Senhor por este momento. E queremos, ó Deus eterno, neste momento te pedir, ó Deus querido, graça sobre nossas vidas, ó Pai, para enfrentarmos, ó Deus querido, toda esta situação. Para enfrentarmos, ó Deus querido, esses momentos maus, ó Pai, ao qual o mundo está enfrentando, Senhor. Dê sabedoria aos nossos governantes, Senhor. Dê, ó Deus querido, discernimento àqueles que estão no controle, Senhor, de toda esta situação física, pois sabemos, ó Deus, que o controle de tudo pertence ao Senhor, e nós não duvidamos, ó Pai, e por isso rogamos a Ti, ó Deus querido, que o Senhor dos altos céus intervenha, Senhor, sobre toda esta situação. Todo o controle está nas suas mãos, ó Pai, e por isso invocamos a Ti, ó Deus querido, a solução para toda essa crise, mas que acima de tudo possamos reconhecer que tudo vem do alto, e como diz a tua palavra, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Portanto, Senhor dos céus, ó Pai, abra as janelas, ó Pai, dos céus estende a sua mão, e dos céus, ó Deus querido, derrame bênçãos sem medidas sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, tenha misericórdia dessas famílias, ó Pai, tenha misericórdia da tua igreja, ó Deus eterno, e aos teus filhos, ó Deus, que neste momento estão ouvindo a tua palavra. Ó Deus querido, venha ao nosso encontro, Pai. Seja, ó Deus querido, consolador sobre nossas vidas. Que teu Espírito, Senhor, tenha liberdade e que fale ao nosso coração. Tira tudo que não é do teu agrado do nosso meio, Pai, das nossas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, o seu Espírito Santo, seja com o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Pode encerrar o texto.